Estudo sobre luto, primeira parte. Meu irmão, minha irmã, antes de falar do luto, quero pensar um pouco com você sobre um estudo relacionado à morte, né? A tanatologia. Bom, na mitologia grega, Thanatos é o nome grego do deus da morte. Então, tanatologia é o estudo sobre a morte, ok? Entre outros objetivos, o estudo ele visa entender, né, os efeitos, né, no processo de morte do ser humano, né, os efeitos da morte nas pessoas, né? A ideia da morte, como isso atinge as pessoas, como as pessoas reagem em relação a essa triste realidade, né, que atinge a todos nós. Bom, a palavra luto vem do latim lucto e significa um sentimento profundo de tristeza. Então, apesar de ser mais associado à morte, você precisa entender que o luto ele não ocorre apenas pela morte de alguém ou de um ser, ok? A perda, por exemplo, de uma parte do corpo, né, a amputação, né, o sumiço ou o roubo, né, o sequestro aí de uma pessoa, né, a pessoa pode sumir de repente ou a família entender que ela foi sequestrada, um bicho sumiu, um objeto, né, tudo isso pode provocar luto. Então não está associado apenas à morte como normalmente nós entendemos. Nesse assunto de luto, a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross é o referencial maior. Né? Por que ela é o referencial maior? Porque foi ela que desenvolveu um estudo científico sobre o assunto. Okay? Ela nasceu em 8 de julho de 1926 na Suíça, em Zurique, e morreu em 24 de agosto de 2004. Ok? Bom, vamos pensar um pouco sobre a cor do luto. Né? Nos países ocidentais, né, como é o caso do Brasil, a cor preta, né, é a cor mais predominante, né, usada por pessoas que estão em luto. Né? Então, tá de luto é cor preta. E nos países orientais, interessante isso, o branco é a cor mais predominante da parte de luto. Olha que contraste interessante. Preto de uma parte de uma cultura e a cor branca é o luto em outros locais. Interessante. Nós estamos falando de predominância, né? Porque não há assim uma forma única em todos os lugares. Na África do Sul, por exemplo, é o vermelho que representa a cor do luto. E há lugares que a cor rosa é a cor do luto. Quanto tempo dura um luto? Não é isso? É. Bom, gente, parece que não há consenso nisso, né? Mas nós podemos considerar o fato que originou o luto. A questão é, qual é a origem desse luto? Aí, a partir dessa constatação, é que se dá para ter uma ideia real de se que o luto está sendo vivido em um tempo normal ou em um tempo anormal. Pensa comigo. Uma coisa é ficar por muito tempo em luto porque perdeu um filho ou um cônjuge. Outra coisa é ficar em luto por muito tempo porque perdeu uma perna ou até um cachorro, né? Que apesar de querido, né, não deveria provocar luto como se fosse um luto de um ser humano. Um luto da perda de uma perna é uma coisa, o luto da perda de um cachorro é uma coisa, em comparado com o luto da perda de um ser humano, né? Faz muita diferença isso. Então, fazendo uma média, né, um luto, ah, ele passa ali por um período de 3 meses a um ano. A média, um luto passa por um período de 3 meses a um ano. E há quem diga que pode chegar a 2 anos o luto, ok? Passando disso, já pode considerar a possibilidade da pessoa ter saído da normalidade para um problema emocional mais profundo, ok? Então a média aí de 1 a 2 anos. E quais são os sintomas relacionados ao luto? Né? É isso que nós veremos na próxima aula e eu espero que você continue comigo. Aqui foi apenas uma introdução, uma introdução a esse assunto tão
importante, né? E tão incômodo que é o luto. Vem comigo.